Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Efsun, de algum jeitinho ali, ela conseguiu tirar a Nuran lá daquele teatro. Então agora fora com ela ali, tanto ela e também a Suntan muito felizes. E logo depois a Efsun diz a ela que jura para ela, promete para ela que nunca mais ela voltará naquele lugar. Por sua vez a Nuran fica muito feliz e elas duas se abraçam. Só que o negócio é que enquanto a Suntan ela começa a aperrear a Efsun que elas vão embora porque já estão demorando demais e elas vão lá dentro, Jacobina tá ali agoniada com duas crianças pedindo que elas voltem para o seu lugar. E quando percebe que a Nuran não está ali, logo ela se agonia chamando pela Nuran e então ela decide ir atrás dela também. Enquanto isso, a Efsun e a Suntan continuam puxando a Nuran ali e reclamando, dizendo que o Salim já deveria estar ali e fica questionando onde que está o Salim. Enquanto elas três vêm ali agoniadas atrás do Salim, ele escuta a voz dela chamando, gritando pela Nuran, então ela se aperreia ainda mais e diz que agora mesmo a gente tem que sair daqui. Ao chegar lá fora, a Efsun continua muito agoniada perguntando onde que está o Salim. Ela continua revoltada dizendo que ele deveria já estar ali ou por acaso ele não sabe que elas podem ir presas. Então quando ela olha de lado, ela vê o carro dele bem ali. Então elas faz carreira, chega lá, diz a Nuran que suba rapidamente. A Suntan também diz a Efsun que também ela entra e logo depois que ela entra, todos eles ali vão embora. Elas duas então chegam ali fora, fica procurando e diz então, ela já não está mais aqui e agora o que é que a gente faz? E a outra diz, vamos agora mesmo porque a gente tem que reportar tudo isso. Logo depois que o Atéis chegou lá no hospital, ficou todo agoniado, pediu ajuda, pediu também ali uma maca, ele se aproximou da Nenri, pediu a ela que ela fosse forte e que ela ia conseguir sair dessa. Ela logo depois chamou a atenção do Atéis, dizendo que nunca mais ele faça isso que fez com ela, nunca faça isso com outra mulher, por favor. A Barra, ela começa a ficar desesperada, porque nesse momento foi quando ela apagou e a Barra pediu a ela que, por favor, que o médico tem que vir rápido. Nesse momento a Maca chega e o Atéis fica pedindo que, por favor, que eles se apressem. Por sua vez, a Barra sai, fica toda agoniada ali, parece que tá com dor de barriga, apertando aquela barriga dela ali, e o Atéis continua pedindo que, por favor, que eles se apressem. Logo depois, o Atéis sai atrás da Nenri e deixa a Barra com dor de barriga ali, esperando por notícias. Logo depois de um tempo, a Barra ali sentadinha esperando pelo Atéis por notícias, e então ele aparece ali todo desconfiado. Ela se levanta, vai até a ele e ao chegar pertinho pergunta, e aí, como que está a Nenri? O Atéis ele fica ali todo entalado, não sabe nem o que responder para ela, mas ela continua insistindo para que ele responda exatamente agora o que foi que aconteceu e como que a Nenri está. Então ele respira fundo e diz a ela que a Nenri ela não conseguiu resistir e foi para a cidade de pé junto. Barra, por sua vez, ela fica arrasada, abalada ao saber do fim da Nenri. Só que a Barra, ela não deixa as coisas do jeito que estão e para acabar de lascar ainda mais, ela olha para o Atéis e diz que ele fez isso, ele fica sem entender e ela diz que ele é o culpado de tudo isso. Ele fica calado, sem saber o que falar, e ela continua insistindo, dizendo que foi ele mesmo que arruinou a vida da Nenri. Ele continua em silêncio e ela continua falando que além da vida da Nenri que ele arruinou, também arruinou a vida dela, da Barra, e pergunta se ele sabe disso. O Atéis ele continua em silêncio total, sem saber nem o que responder para a Barra, e continua dizendo que agora para ele o que mais importa é essa terrível vingança dele, e fala que essa menina, essa garota, ela apenas perdeu a vida dela por causa dele, do Atéis. Aproveitando o embalo aqui, pessoal, só pra gente conversar um pouco, a pergunta que eu faço pra vocês é essa: vocês acreditam que tudo isso aí de fato é culpa do Atéis ou ele fez apenas o necessário para colocar o Kenan no seu devido lugar? Deixa a tua opinião, o que é que você acha dessa situação, se a Barra tá correta, a Barra tá errada, deixa a tua opinião e eu quero saber ela, tá bom? E se possível, não esquece de deixar o seu gostei, aperta nesse dedinho aí para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. A Barra continua dizendo para ele que ele é o culpado de tudo isso e que isso está dentro da alma dele e que isso não vai acabar. Ela continua dizendo que foi ele mesmo quem colocou ela nesse maluco jogo dele e pergunta se ele entende isso. O Atéis ele fica o tempo todinho ali pensativo e a Barra continua ali dizendo um monte de coisa com ele, perguntando a ele se ele vai conseguir de fato viver com isso, e ele continua em silêncio e ela continua pressionando ele se ele vai mesmo conseguir ficar tão tranquilo logo depois de tudo isso que aconteceu.
Ela continua pressionando ele. Depois de muito tempo, ela continua ainda dizendo um monte de coisa contra o Atéis, que fica o tempo todo ali calado, e ela continua dizendo que ele mesmo acabou com o relacionamento deles dois, da Barra e dele, do Atéis. Foi ele mesmo que arruinou o casamento deles dois e toda a vida deles. Ela continua dizendo que tão somente ele focou na vingança dele e não neles dois. Ela olha seriamente para ele e diz a ele: até agora, a partir de agora terminou. Ele olha um pouco assustado e ela diz que a nossa história de amor agora sim tem um fim. Ele continua sem reação nenhuma desde o início, quando ele começou a falar com ela, e logo depois que ela diz que a partir de agora tudo o relacionamento deles ali tem um fim, ela vai embora e deixa o Atéis sem saber o que fazer. Logo depois que a Nuran está dentro do carro ali, tanto com a Efsun e também a Suntan, ela diz que sentiu muita falta dela, dá um peteco nela, depois vai também na Suntan, chama ela de tia e diz que também sentiu muito sua falta. Tanto a Efsun, também a Suntan, fica muito feliz com ela ali, e a Nuran diz a elas que enfim agora estamos todas ali juntas. Logo depois a Nuran pergunta enfim agora para onde é que a gente vai, e a Efsun diz a ela que vai para onde ela quiser, mas o importante ali é que enfim agora estão todas juntas. A Suntan, ela fica olhando para elas duas ali, trocando muito carinho, e a Efsun continua dizendo ali, dando petequinho nela, que sentiu muito a sua falta. Mas querendo ou não, você olha para a Suntan ali e percebe que ela sabe muito bem a cagada que ela fez ali, que isso pode ser muito ruim. Já lá com Aziz, nesse exato momento, ele está discutindo com o Johan e diz a ele que ele não vai perdoar ele de jeito nenhum por ele ter permitido aqueles doutores terem injetado aquela injeção nele. Ele diz ao Aziz que tudo isso que ele permitiu, que ele deixou fazer, fez isso para o seu próprio bem. Depois o Aziz percebe que ele está um pouco meio pensativo, chama a atenção dele e pergunta se ele está preocupado com alguma coisa. Ele vai se levantando e diz ao Aziz que a senhorita nem ri, e o Aziz pergunta a ela o que aconteceu com ela. Então ele revela imediatamente que ela foi para a cidade de pé junto, e o Aziz fica sem acreditar e pergunta a ele: é o quê? Ele fica calado e o Aziz continua questionando ele: como assim que ela morreu? O que foi que aconteceu? Então ele revela como aconteceu, que ela foi lá na casa da Barra e acabou caindo uma ribanceira lá, e ela teve uma hemorragia, e que tanto o Atéis e a Barra estavam com ela. Ele agora, o Aziz, começa a se preocupar, dizendo a Barra, ele tem que falar com a Barra, e ele pede ao Aziz que por favor, que ele não faça isso, e ele manda imediatamente ele calar a boca, que ele não se meta, porque ele tem sim que falar com a Barra, porque o Kenan pode de alguma forma querer machucar ela. Ele continua em silêncio e o Aziz continua dizendo ali que a Barra está precisando dele. Ele diz para que ele vá agora ali, pega as coisas dele, e ele não quer de forma nenhuma ir buscar, só que o Aziz começa a se revoltar e diz que está dando uma ordem a ele que ele traga as coisas dele agora mesmo. Ele diz a ele que tudo bem, que vai pegar agora mesmo e lhe entrega. Já com o Kenan, logo depois que ele descobre tudo o que aconteceu com a sua sobrinha, ele começa a ficar revoltado, dando sabugada naquela mesa e dizendo que não, que ela era só uma garotinha e que não era justo que ela fosse para a cidade de pé junto, isso não é justo, e logo em seguida ele vira a mesa. Ele continua revoltado, dizendo que ela tem uma grande vida ali pela frente, e fica dizendo que maldição, não sei o que lá, e começa a derrubar tudo ali, revoltado. Ele continua dizendo que ela era muito jovem e que não precisava passar por tudo isso. O Kenan, logo em seguida, ele se senta e fica se perguntando o porquê que isso aconteceu logo com ela, e logo depois o Laranjão se aproxima dele e diz a ele, chamando ele de chefe, que por favor que ele se tranquilize. E o Kenan, revoltado, começa a alisar a barba dele ali, dizendo a ele que pode garantir que eles têm que achar quem fez isso, e quem fez isso contra ela vai pagar amargamente. Ele continua pedindo ao Kenan que por favor que ele se tranquilize. O Kenan continua dizendo a ele que ele preste bem atenção, que todos vão pagar por tudo isso que fizeram contra ela, e fala que ele mesmo vai fazer isso, custe o que custar. Laranjão fica calado e o Kenan continua dizendo para ele que tanto o Atéis e também a Barra, eles vão pagar muito caro logo depois de tudo isso que aconteceu com sua sobrinha. Ele logo depois se revolta, começa a derrubar as coisas de novo ali e diz que ele vai provar para todo mundo que vai acabar com quem fez isso com a sua sobrinha, ou ele não se chama Kenan.
A Barra, logo depois, quando ela chega em casa, ela fica vendo ali na cabeça dela o cenário de tudo o que aconteceu mais cedo, e logo depois quem chega ali é o Aziz, fica observando ela, logo em seguida chama por ela até se assusta e pergunta a ele o que é que ele está fazendo ali nas condições que ele está. Ele diz que já soube tudo o que aconteceu lá com a Nenri e que ele precisava ver ela. A Barra começa a dizer para ele que viu logo depois nos braços dela ali ela falecer e que isso ali foi muito espantoso para ela. Ele abraça ela, tenta confortar ela e pede a ela que por favor que ela seja forte, porque sabe a dor que ela está sentindo e que agora ela tem que ser mais forte do que nunca. Só que o negócio é que enquanto eles estão aí abraçados, é nesse exato momento quando o Atés vem chegando, ele para o carro um pouco distante ali da casa da Barra, vai descendo ali e começa a andar até onde ela está. E ao chegar lá, ele fica o tempo ali observando a Barra e o Aziz abraçados. Ele fica sem ação, sem saber o que fazer, então ele decide voltar para o carro e ir embora. Logo depois a Barra olha para ele um pouco meio como se ele estivesse querendo cair e ela olha a ferida dele e percebe que está sangrando e diz que ele está sangrando e que ele tem que voltar para o hospital agora mesmo. Ele diz a ela que ela não precisa se preocupar porque ele está bem e que ela tem que entender que o Kenan e os seus homens estão procurando ela e que o dever dele agora é protegê-la. Ela fica calada, não querendo que ele faça de fato isso aí, que ele volte para o hospital, mas ele continua dizendo que vai ficar ali protegendo ela, não vai lhe abandonar. Já com o Kenan, logo depois que ele soube tudo o que aconteceu lá com a sua sobrinha Nenri, então é aí que ele ficou revoltado, queimou ali quase tudo naquela cadeia, então os guardas levaram ele e jogaram ele na solitária e ele continuou gritando, dizendo que eles entendam que a única coisa que ele queria era ver a sua sobrinha ali pela última vez. Só que eles não querem nem saber, deixa o Kenan ali em desespero total e ele fica se lamentando todo o ocorrido. Ele começa a dizer que lamenta muito não ter protegido ela, não ter conseguido de alguma forma proteger ela ali e consegue se sentir que ele é um maldito fracassado por não ter conseguido isso. Ele depois vai naquela janelinha ali do presídio, começa a sapecar a cabeça ali dizendo que ele é um maldito que não conseguiu proteger ela e logo depois começa a sair sangue e ele começa a pedir desculpas a ela, perdão a ela e chama ela de minha princesa.